oração. Oração é uma ferramenta que Jesus praticava e logo ele também nos ensinou, porque se ele praticou, ele viu que é bom. Tá? Jesus ele não dá ensinamento, eu quero que vocês façam isso porque eu gosto. Que eu quero. Não. Jesus se fez homem, Jesus era homem, né? Jesus fez homem, não. Deus se fez homem. E conhecemos por Jesus. E ele, para viver essa vida louca aí, né, no meio da Babilônia, ele vai e faz e vive essa vida de oração. E ele falou, pô, legal, isso funcionou para mim. Se funcionou para mim, eu ensino aos meus discípulos. E Jesus nos ensina a orar. Nos dá ensinamentos, modelos, tem exemplo de como fazer, exemplo de como não fazer. Então a oração é fato, tá? Agora, a gente perdeu muito, né? Na nossa reconstrução de teologia, de fé, a gente acabou perdendo muito. Então a gente está o quê? Ressignificando a oração aqui. Essa é a nossa ideia. E aí a gente entendeu a primeira coisa, que para entender a oração a gente tem que entender o que é pecado. Porque a oração tem o quê? Tem um motivo. Aí eu vou orar para quê? Qual é o motivo da oração? Bom, o motivo da oração é a minha vida no meio do pecado, ou a minha própria vida de pecado. Ou se a gente for considerar que o pecado é ontológico, ou seja, ele faz parte de nós poderíamos dar um passo a mais e dizer que nós somos o próprio pecado. O pecado não é o que eu faço ou o que eu penso. Eu sou o pecado. Essa é a ideia do pecado ontológico. E aí nós precisamos voltar rapidamente no que eu disse ontem. E aí eu sempre gosto na minha didática de fazer isso. Quando nós temos uma série, quando nós vamos de um episódio 1 para o episódio 2, nós precisamos, com o que a gente sai do episódio 1 para entrar no episódio 2? Eu falo muito isso no curso, né, na EBON. Na EBON não. No Agora Entendi, da EBT, na Escola Brasileira de Teologia. E o que nós entendemos ontem? Que o pecado, ele é ético, ok. Mas esse pecado, lá no Gênesis, ele foi chamado de outra forma pelo próprio Deus. Vamos lembrar? Se a gente pega a narrativa de Gênesis 1, 2 e 3, sobretudo Gênesis 3, que é onde acontece ali, que a Eva vai, morde do fruto, dá para Adão e tal. Aquilo ali que nós chamamos de pecado, na boca de Deus tem outro nome. Você lembra qual é? Você pode me dizer qual é? O que Deus fala que aconteceria? Deus não fala assim, não come não, que isso aí é pecado. Não é isso que Deus fala. O que Deus fala? Olha, não come, senão certamente vocês morrerão. Então, o que nós chamamos de pecado, lá na narrativa do Gênesis, Deus chama de morte. Deus fala assim, se vocês comerem, certamente morrerá. E aí depois, olha que coisa interessante, isso aqui é matéria do curso, hein? Quem está fazendo o curso aí sabe. Aí, quando a mulher come e o homem come, o que acontece com eles? Eles morrem? Não. Eles passam a ser conhecedores do bem e do mal. O jardim era um ambiente apenas de bem, onde o mal estava por fora. Era tipo um ambiente superprotetor de Deus, onde o homem, a humanidade, não conhecia o bem e o mal. É você criar o seu filho dentro daquela bolha, num quarto cheio de almofada. Ele acha que aquilo é tudo. Não, mas ele quer conhecer, ele quer romper, ele quer viver a vida. Então é isso que a narrativa do Gênesis faz. O casal rompe. Eu quero conhecer o bem, que eu já estou conhecendo, delícia, água fresquinha, maçã. Mas eu quero conhecer o todo. E para conhecer o todo, eu tenho que conhecer o mal. Esse é o passo da humanidade. É isso que Deus chama de morte. Certamente vocês morrerão. Vocês vão viver agora uma vida de morte, conhecendo o bem e o mal, conhecendo a vida e a morte. E você precisa entender isso. Porque se o pecado Deus chama de morte, logo, uma vida na luta contra o pecado, Jesus vai chamar de vida. E é por isso que Jesus traz o conceito de vida eterna. Agora, olha que louco, né? A gente gosta de fazer leituras literais de textos isolados. Quando a gente lê que Deus fala sobre certamente morrerás, você nunca parou para perceber que certamente o homem nem morreu. A humanidade não morreu, eles continuaram. Então a gente não entende esse morrerás de forma literal. Mas quando a gente vê Jesus falando de vida eterna, a gente já pensa o quê?
É aquela vida que vai acontecer depois que eu morrer. Depois da morte, pós-morte. Será? E eu sei que quando você pensa vida eterna, é nisso que você pensa. E quando você pensa reino de Deus, te ensinaram que é basicamente esse ambiente onde você vai viver a sua vida eterna. Vida eterna é aquilo que você vai ter eternamente. E o reino de Deus é o ambiente onde você vai viver a sua vida eterna. Bom, isso não está de todo errado. Agora, eu só quero trazer essa ideia da eternidade para cá. Porque a maior burrice que nós podemos fazer é pensar eternidade dentro do tempo. É impressionante. Quando você pensa em vida eterna, você pensa na vida depois da morte. Para você pensar em eternidade, você já tem que colocar ela em algum lugar. Isso já é o primeiro ponto falacioso do nosso pensamento. Porque a eternidade não pode ser pensada depois de alguma coisa. A eternidade, se nós vamos entrar nesse conceito que é muito difícil, já que nós não sabemos o que é, a eternidade ela tem que ser pensada agora. A eternidade ela não pode ser pensada só depois de. Isso não é eternidade, isso poderia ser o infinito, talvez. Agora, a eternidade é um pensamento aqui e agora. Ô Simão, deixa eu pegar um texto com vocês. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus já está entre vós. Ô, gente, vem comigo aqui, olha na bolota da minha câmera. O que acontece com a gente? Qual é o nosso problema? Qual é o seu problema e o meu problema? Que a gente só não leva muito a sério as coisas que Jesus fala. Por que a gente não leva a sério o que Jesus diz? Por que eu e você, e olha que a gente é cristão, hein? A gente podia ser qualquer outra coisa, mas nós decidimos ser cristãos. Então as palavras do Cristo, que deveriam ser as mais impressionantes para nós, na moral, você nem sabe quais são. Você nem sabe o que Cristo falou e o que foi Paulo. O evangélico sabe de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, mas de Jesus ele sabe pouco. Aí Jesus fala assim, gente, vocês são cristãos mesmo? Deixa eu falar uma coisa. Não acumulem tesouros nessa terra. Um rico não participa do reino de Deus. Ele fala isso, mas ó, bem claro. Não tem ali, não é uma parábola. Ali é. E aí sabe o que a gente faz? Não! Isso aí é. Jesus, ele. Não. Jesus, ele força um pouco, né? A gente precisa interpretar. Mano, então vai, escolhe outro para seguir, cara. Aí quando Jesus fala assim, olha, o reino de Deus, não é um negócio que você vai falar assim, ah lá, tá chegando, tá vindo, veio, chegou, caiu tipo um meteoro. Não é um... Você não vai ver ele chegando, porque ele já está no meio de vós, já está acontecendo. Não é algo que você vai começar a ver, você já está vendo. O que você precisa agora é enxergar. É você perceber ele acontecendo. Jesus foi bastante específico nessa parte. Então não tem esse negócio de quando o reino vai acontecer. Quando nós vamos perceber a nossa participação nesse reino. Essa é a questão. E Jesus não para por aí, porque Jesus é muito bacana. Ele sabe que a gente é burro e que a gente tem dificuldade, então ele vai deixar um monte de exemplo para nós. Sabia que Jesus ele deixa pelo menos 8 exemplos bem específicos de como é o reino de Deus? Sabia? Pois é. Tem pelo menos 8 parábolas que começa dessa forma. Não sei se você já percebeu. Porque o reino de Deus é. Porque o reino de Deus é como. Porque o reino de Deus é semelhante a. Então Jesus ele deixou um monte de exemplo para a gente de como é o reino de Deus. E nenhuma parábola dele ele fala, porque o reino de Deus é como anjo e fumaça e pena de anjo. E não tem isso. Agora, o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear e jogou a semente caiu em terra boa, a outra caiu em terra ruim. Porque o reino de Deus é como
uma mulher que tinha 10 dracmas e ela perde uma e ela fica agitada, porque o reino de Deus é... E impressionante mesmo, o reino de Deus que já está entre nós, olha só, é semelhante à moeda, à ovelha, a peixe. E por que que nós só pensamos reino de Deus como justamente aquilo que nós não vemos? Essa é a minha pergunta em nome de Jesus. É uma angústia que eu tenho. Por que que o evangélico só consegue pensar reino de Deus justamente com os elementos que ele não tem, que ele não vê, que ele não enxerga, que ele não palpa? Nesse momento você já está se achando um pouco idiota, desculpa. Eu também me acho. Então tá tudo bem. Porque você fala, pô, é mesmo, né, mano? Poxa, eu tenho 38 anos e ainda não aprendi, né? Caio sempre na conversinha de pastor. Quando eu penso que eu estou melhorando, tá aí. Eu sei como é que é. Tem esse outro texto aqui que é Jesus com o jovem rico. Vamos pegar? Isso aí que para mim, gente, fecha tudo isso que a gente está falando aqui. Sobre como Jesus trata o reino de Deus aqui e agora. O reino de Deus está entre vós. Todas as parábolas, depois você pesquisa aí. Não vou ficar trazendo essas referências, não, que você acha no Google, tá? Você coloca lá, as parábolas do reino de Deus. Algumas vão te dar 7, outras vão te dar 8, por causa da repetição de parábolas. Tá? São 7 ou 8 parábolas que começam exatamente assim. O reino de Deus é como. Mas quando Jesus encontra o jovem rico, que isso acontece em Mateus 19, vamos ler? Olha que interessante, eu vou pôr na tela para vocês. Alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou, mestre, o que farei para ter a vida eterna? Interessante isso, né? O cara chegou e perguntou claramente para Jesus. E você está hoje na minha live tentando entender o que é a vida eterna. E Jesus já respondeu. Você só não levou a sério, volta a te dizer, você só não levou a sério. E deixa eu te falar uma coisa antes de continuar lendo. Deixa eu até tirar, deixa eu botar minha cara de novo aqui, porque senão você vai se perder nas ideias. Olha só, presta atenção. O cara que perguntou isso para Jesus não era evangélico. Esse rapaz que fez essa pergunta para Jesus não era da Assembleia, nem da Batista, nem da Presbiteriana. Ele era um judeu. Amém, igreja? E aí a pergunta é, como é que um judeu pensa esse lance de vida eterna? Eu juro para você que não é como um evangélico pensa. Nós pensamos vida eterna com esse conceito de que Jesus nos salvou, um dia vai nos buscar. O judeu nem em Jesus ele acredita. Então calma lá, calma, pera aí, pera ali, calma aí. Quando um judeu fala sobre vida eterna, ele não está falando sobre uma vida após a morte. Ele está falando sobre uma plenitude de vida. Como eu posso viver de uma forma eterna aqui e agora? Ó grandiosíssimo mestre, o que farei de bom? Respondeu Jesus. Primeiro, por que você está me chamando de bom? Não vem me dando conversinha lá porque eu te conheço, então chega baixando a bola. Eu vou te dar uma nova interpretação, porque você acha que Jesus é sempre bobocão, tá? Jesus não aguenta palhaçada, não. Como diria a música Filho do Leão, ele é humilde, mas não abaixa a cabeça, tá? Então por que você está me chamando de bom que eu sei quem que você é, tá bom? Você não está vindo para trocar ideia, não. Você está vindo para me... Então se liga só. Há um somente que é bom, se você quiser entrar na vida eterna, obedeça os seus mandamentos, pô. Quais? Perguntou ele. Respondeu Jesus, o que você segue. Você não é judeu? Não mata, não rouba, não furta, não dá falta de testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Ama teu próximo com a ti mesmo. Você não sabe? Disse o jovem, isso aí eu já faço. Ué, me falta alguma coisa ainda? Jesus respondeu, bom, já que você perguntou, se você quer ser perfeito mesmo e ter essa plenitude, tá vendo qual que é a resposta de Jesus? Olha a sua bochecha ficando cor-de-rosa aí, eu tô vendo daqui. Jesus não falou, se você quer morrer e ter uma vaga lá no céu, ele falou, se você quer ser perfeito, e qual é a pergunta do jovem? O que eu faço para ter a vida eterna? Porque a vida eterna para um judeu era uma vida perfeita. Então a gente não está falando de eternidade daqui, depois que você morrer não, meu amigo. A gente está falando de aqui e agora. Se você quer ser perfeito, se você quer ter essa vida eterna, se você quer ser participante do reino de Deus, faz aqui, ó. Venda todos os seus bens, dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, já fala, não, aí para mim ficou difícil. Eu vou ficar só continuando nos mandamentos, porque tinha muitas riquezas. E aí vem a resposta de Jesus. Então Jesus disse aos discípulos que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E aí nós temos finalmente o nosso segundo conceito aqui. Sim, o reino dos céus, às vezes é dito por Jesus como reino dos céus, às vezes é dito como reino de Deus. Então nós estamos com Jesus e um cara. O cara pergunta, eu quero ter a vida eterna, eu quero ser esse perfeito, eu quero experimentar essa eternidade aqui agora. O que eu faço? Larga aquilo que você está se apegando. Você é rico, e sendo rico, é impossível você ter uma vida eterna. É impossível você participar do reino de Deus.
E aí entramos no nosso segundo conceito. Reino de Deus é esse ambiente onde nós vivemos a vida eterna. Exatamente. Mas isso não é lá nem depois, isso é agora. Vida eterna é uma vida perfeita de acordo com os ensinamentos de Jesus. E reino de Deus é esse coletivo dessas pessoas tentando viver essa vida eterna. Por isso que Jesus fala, um rico não participa do reino de Deus. Jesus não está falando que o rico vai passar a eternidade no inferno, que o rico não vai para o céu, porque quando Jesus está falando de vida eterna, ele não está falando de lá, ele está falando aqui. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Um rico não pode participar de um reino de paz, de justiça, porque um rico acumula, e se ele acumula, outro vai ter que ser empobrecido. Caramba, gente! Jesus não está chateado com o rico, chamando ele de feio, de bobo. Não é uma questão moral ter dinheiro. Jesus, você pode ter dinheiro para enfiar na sua bunda, se você quiser. Deus não está preocupado com isso. Só que para ter um rico, para ter acúmulo, tem que ter empobrecimento. E isso não participa do reino de Deus. Caramba! Qual é a dificuldade da igreja entender isso? Pecado não é o que eu faço, é o que eu penso. Eu sou o pecado, disse o Tio. Muito bom. O conhecer o bem e o mal. Se você acha que comer do fruto é morrer, você vai ter que assumir que Deus está morto. Igual Nietzsche falou. Porque quando o homem e a mulher comem do fruto, o diagnóstico do Criador é: agora eles são como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Algo eterno é algo que não tem começo, meio ou fim. É atemporal. Não é que não tem começo, meio e fim. Lógico, não tem. Porque não tem tempo. O tempo não há. Eternidade é a ausência da cronologia, do cronos. Logo, para haver espaço tem que haver tempo. A eternidade, então, é a ausência do espaço-tempo. Vixe! Nunca escutei isso na igreja que frequentei por anos, infelizmente, né? Eu tive que abrir a minha para poder falar essas coisas. Simão deitado de boazinha, né? Pois é. Amém. Que tapa na cara.